Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, o seu like também no vídeo é muito importante, de graça. Você que ainda não é inscrito no canal, repara aqui embaixo, tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Confirma a tua inscrição, deixa o like, reforça aí o like no vídeo e habilite o sino de notificações. Compartilha aí o canal com geral também, grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook. Diz que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, tá certo? Olha, gente, hoje o Vasco enfrenta o Botafogo em São Januário, 6h30 da noite. Um confronto muito difícil. O Botafogo, mais uma vez, brigando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, enquanto o Vasco, mais uma vez também, briga ali na parte de baixo da tabela. Enfim, tabela não entra em campo. Quem entra em campo são duas equipes, dois rivais, né? O Botafogo é freguês do Vasco, mas sabemos da qualidade do nosso adversário. Um adversário grande, um adversário forte e organizado, tá certo? Então, assim, o Vasco tem algumas opções para jogar na equipe titular, vamos falar sobre isso, volta do Paí, principalmente, né, o nosso craque, é o nosso camisa 10, e eu quero comentar porque eu não barraria o Estrela e vamos tentar olhar esse provável Vasco e quero, claro, a opinião de vocês aqui embaixo. O provável Vasco para o jogo de hoje contra o Botafogo. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, aqui eu já barraria de cara, tá? Entraria com Rojas no lugar do Maicon. Enfim, Maicon e João Vitor, Lucas Piton na lateral esquerda. No meio campo, Hugo Moura, JP ou Sforza, Payet ou Estrela, sobre isso que nós vamos comentar. E no ataque, Adson, Ryan ou Rossi e Verratti, o centroavante. Aqui no meio campo, vamos pensar junto. Já que o Vasco não tem o David, né, que é o titular da posição, jogando lá na frente junto com o Adson e também com o Verratti. Eu colocaria, gente, apenas o Payet junto com o Estrela para preencher esse meio campo e prender essa bola no ataque. Jogaria com dois volantes. Ah, mas o Eduardo, o Vasco vai perder na marcação porque o Sforza não marca tanto, sai mais para o jogo e o Hugo Moura seria o único cão de guarda, entre aspas, desse time. Gente, nós temos, vou falar um outro jogador da base aqui que está pronto e é muito bom, principalmente na volância. É um monstro fisicamente falando, no mau sentido. Lucas Eduardo joga na volância tranquilamente desse time do Vasco. Ele, Hugo Moura, junto com Estrela e Dimitri Payet, preenchendo ali o meio-campo, sem jogar com o time capenga, porque sabemos que o Payet abre muito para o lado esquerdo. Aí o lado direito, o Verratti junto com o Adson, será que vai funcionar tão bem assim? Sem o David encostando lá. O Adson é um jogador que joga mais na parte de trás ali no meio-campo. Ele não chega tanto no fundo das jogadas. Criando jogadas dentro da área, na linha de fundo, não é muito a característica do Adson, não. É muito bom jogador, consegue arrastar muito bem a bola, dribla em velocidade, mas não temos aquele jogador que joga centralizado. E vou falar uma mais aqui, hein? O Estrela joga mais centralizado do que o Payet. O Estrela ele constrói pelo meio, onde o Vasco não tem aquele jogador. Aquele espaço fica vazio. Todos os jogos do Vasco a mesma coisa. Então, assim, não estou aqui dando uma de técnico, não. Nós conhecemos os nossos jogadores também, porque acompanhamos o Vasco, acompanhamos a base e acompanhamos o time de cima. Então, assim, a base pode ajudar. O Estrela tá bem, tá evoluindo. Você tira o garoto agora. Ah, não, mas aí é um no primeiro tempo, outro. Entra com os dois no primeiro tempo, amassando a equipe do Botafogo, que joga com 3 volantes no meio-campo. Então, assim, o Botafogo joga com mais jogadores de marcação, nós vamos jogar com mais jogadores de ataque, mais jogadores que chegam no ataque, ajeitar ainda mais essa questão das finalizações de fora da área, já que o Estrela finaliza bem de fora da área, Payet a mesma coisa, Verratti é um monstro dentro da área, um grande centroavante, e o Adson em velocidade, driblando, criando também. Eu acho que funciona mais do que você jogar apenas com Payet e com uma trinca de volantes. Essa é a minha humilde opinião. Peço aqui embaixo o comentário de vocês. Vou repetir o provável Vasco aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Piton, Hugo Moura, JP ou Sforza, Payet ou Estrela, Adson, Ryan ou Rossi e Verratti como centroavante, o técnico Rafael Paiva. Já a equipe do Botafogo, eu vou passar também a equipe do Botafogo aqui, porque é uma equipe forte, tá? É uma equipe que... dá pro Vasco vencer, Eduardo, dá pro Vasco chegar. Dá, claro que dá, mas é uma equipe forte, é uma equipe que sabe das coisas. O técnico português Arthur Jorge
conseguiu encontrar mais uma vez um estilo de jogo para o Botafogo. Vamos lá. O goleiro é o John. O John é aquele mesmo que pegou aquele chutaço do Lucas Piton, né? Tirou quase dentro do gol ano passado, lá no Beira-Rio. Quem acompanha o canal aqui, acompanhou a transmissão no dia direto do Beira-Rio. Aliás, vamos voltar ao Rio Grande do Sul. O jogo do Vasco Internacional foi confirmado lá no Beira-Rio e será o retorno, vai marcar o retorno no estádio Beira-Rio. Vamos juntos. Confirma aqui embaixo a sua inscrição desse Samoral aí. Gente, aqui, então vamos lá. John, Damian Soares, lateral direito. A zaga com Lucas, Halter e Barbosa. Lateral esquerdo é o Marçal. Meio campo com Gregory, Marlon Freitas e Luiz Henrique. O Júnior Santos, aqui existe uma dúvida. Luiz Henrique ou Júnior Santos? No ataque aqui um trio, né? Tietê jogando mais avançado, Eduardo junto com o Tiquinho Soares lá na frente. Então, assim, é um time forte, é um time ensaiado, entrosado, sabe? Então, assim, o Vasco vai precisar jogar muito para vencer a equipe do Botafogo. Mas dá para vencer. Tem que competir. É clássico. Tem uma frase muito antiga que diz que clássico não se joga, clássico se ganha. Ponto. Acho que é bem isso. Gente, deixa eu falar sobre o Thales Magno, já que o City, o time dele, está pedindo hoje cerca de 15 milhões de dólares pelo passe dele, não aceita emprestá-lo. O Atlético Mineiro tentou a negociação do Thales, o Vasco também está de olho, o Vasco também tem interesse. A questão é, 15 milhões de dólares é muito dinheiro, é muita grana. Lembrando que o Vasco vendeu por 11 milhões de dólares, né? Então, assim, é um dinheiro alto, um dinheiro pesado e quem quiser contar com o Thales tem que desembolsar uma grana alta. Ou então usar muito a criatividade, né? O poder da negociação. É um jogador que eu queria de volta aí no Vasco. Assim como queria também Paulinho, que foi para o Atlético Mineiro, tá certo? Então, assim, nesse momento, esse possível negócio entre Thales Magno e o Atlético Mineiro não existe, tá certo? Essa possibilidade de momento, então, assim, é muito difícil. Então, não é que não existe, não é muito duro falar que não existe. Realmente é muito duro, mas é muito difícil. Ryan é outro jogador, que desperta aí um interesse do Manchester City. O jogador talvez mais caro da história do Vasco, né, gente? Seria uma das vendas aí, 200 milhões de reais a multa rescisória do Ryan. O Ryan é um jogador da base que, enfim, foi convocado para as seleções. É um grande jogador, não tenho dúvida. O Ryan ele vai brilhar na carreira dele, ele é craque de bola. Eduardo, mas não subiu tão bem, parece que está cansado, mas é característica do jogador. E outra coisa, gente, vamos pegar mais leve com a base em alguns momentos. Isso aí passa pelo Eduardo também, tá? Passa pelo Eduardo. Eu não bato tanto porque, eu vou repetir aqui, eu odeio ofensas. Uma coisa é você cobrar dos jogadores, uma coisa é você protestar, é você pedir, cobrar empenho, né? Agora, ofender, isso é baixaria, isso aí não faz parte do meu cotidiano, não. Não desejo mal para a vida de ninguém. Estou aqui para isso, estou aqui para falar de campo, de bola, de Vasco. Eu quero o Vasco bem. Então o Ryan, ele realmente é muito cobrado, até por isso. E eu acho até que ele entende. Se a torcida cobra dele é porque ele tem potencial, porque ele brilhou demais na base, na seleção brasileira, base. Então, é um grande jogador. Temos vários grandes jogadores na nossa base. Vários. O Vasco ganhou tudo na base de novo. Então o Ryan pode, de repente, ser vendido, é um grande ativo do clube. E eu acho que é o caminho natural das coisas. Está lá o Palmeiras. Vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, e você repõe. E é o que o Pedrinho está fazendo. É o que o Pedrinho está observando. Peraí, eu tenho jogadores, eu tenho grandes ativos, eu tenho que colocar a parte financeira do Vasco. Ok, o Vasco apenas sendo Vasco. Como, Eduardo? Você vende um jogador por 200 milhões, você engorda o cofre do clube. Você vende um outro por 50, você engorda ainda mais. Esse é o caminho natural das coisas. Só que o passado foi muito cruel. Aí chega a empresa, não cumpre. Vamos lá, gente. Um time forte. Aí saindo do assunto Ryan, entrando na questão financeira. Bala na agulha. Um time forte, você constrói aos poucos, certo? Você vai construindo, você contrata um grande goleiro, um grande lateral, enfim. E aí você começa a contratar craques que jogam do meio para frente. Craques, Coutinho.
A torcida do Vasco está muito feliz. Por quê que está muito feliz com a questão Coutinho? Porque é um grande craque, é nosso, conhece o Vasco. A torcida sabe que vai dar certo, que já deu certo. Tem apenas 32 anos, é um grande jogador. Vai voar, vai decolar no futebol brasileiro. E 32 anos de idade é o auge de muitos jogadores. O Vasco já, sabemos disso, Edmundo, Romário, próprio Pedrinho, Felipe, Juninho Pernambucano, jogadores que voltaram para o Vasco, até mais velhos, e que destruíram com a camisa do Vasco, arrebentaram, conquistaram. É realmente uma situação para a gente ficar atento, para a gente ficar muito ligado, porque o Vasco do segundo turno, a tendência é que seja um Vasco muito mais forte, muito mais forte. Um Vasco de Payet, um Vasco de Coutinho, um Vasco de Alex Teixeira, assim, de Souza. Olha a qualidade desse time do meio para frente. Verratti, o Hadson pode ajudar muito. Bem fisicamente. Então, assim, eu acho que as coisas vão dar certo. O caminho está correto. E vamos realmente acreditar. A frase Vasco é para quem acredita, não é só para ser falada, não. Vou falar. Não. Vamos acreditar de fato. Vamos acreditar no Vasco. Vamos apoiar o Vasco. O Vasco precisa de carinho, de apoio. Mas a torcida faz. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Nós somos o Vasco. Tá? Tem muita gente perguntando, o que é o Vasco, hein, Eduardo? O Vasco é a sua torcida. É a torcida que constrói CT, é a torcida que constrói estádio, é a torcida que bate recordes, mais recordes de sócios e tem que continuar comprando camisa, mostrando vascainidade, com atitudes, não com falácias. Essa é que é a grande realidade. Para finalizar o vídeo, eu quero desejar aqui os parabéns para o presidente do Vasco, Pedrinho, completando hoje 47 anos de idade, é realmente presidente novo, um cara que conquistou tudo com a camisa do Vasco. Aí você tira o lado do presidente, lembra, vamos pensar no ídolo, o Pedrinho, que eu vi, né, subindo. Eu era muito novo, mas vi. Lembro muito bem do Pedrinho subindo para a equipe principal do Vasco, com apenas 21 anos de idade, brilhando demais com a camisa do Vasco, conquistou Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, Carioca em 98, Torneio Rio-São Paulo, um cara que ganhou tudo com a camisa do Vasco. Então, parabéns, Pedrinho, que Deus possa te abençoar a cada dia mais. Parabéns pelo trabalho, enfim, estamos juntos sempre, tá certo? Estamos juntos sempre. Deus abençoe. Curta o seu dia e que o Vasco te dê um grande presente hoje nesse jogo com o Botafogo aí, quem sabe uma vitória, uma boa vitória para cima do Botafogo hoje dentro do nosso Caldeirão em São Januário. Olha aqui, gente, hoje transmissão então ao vivo aqui no canal, conto com você, com a sua audiência, com o seu apoio, reforça a sua inscrição aqui embaixo e deixa o like, entro no ar 2 horas antes do jogo, tá pré-jogo aqui cheio, jogo, né, 6h30 da noite, e pós-jogo, depois do jogo, vamos falar de jogo, como é que foi o jogo e tudo mais, tá certo? Então, força aqui embaixo com a inscrição, deixa o like e vamos pra cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.